A casa estava silenciosa, como sempre. O casal morava em um bairro tranquilo, e parecia que nada jamais poderia dar errado. Tinha um filho pequeno chamado Miguel, de apenas 3 anos, e decidiram contratar uma babá para cuidar dele enquanto trabalhavam. Laura era o nome da babá. Uma moça aparentemente gentil com sorriso doce e fala suave. Conquistou os pais de Miguel desde o primeiro encontro. Ela dizia ter experiência com crianças e trazia ótimas referências. No primeiro dia, tudo correu bem. Laura brincou com Miguel, contou histórias, deu banho, preparou o lanche e colocou ele para dormir. Os pais, ao chegarem, encontraram tudo limpo, organizado e o menino dormindo profundamente. Ficaram satisfeitos com a escolha. Nos dias seguintes, a rotina se manteve, mas aos poucos, coisas pequenas começaram a parecer estranhas. Brinquedos apareciam quebrados. Miguel começou a ter pesadelos e acordava chorando, dizendo que tinha um monstro em casa. A mãe pensava que era apenas imaginação. Mas as noites mal dormidas de Miguel começaram a se repetir, e ele se mostrava cada vez mais apático. Algo parecia errado. Certo dia, o pai resolveu instalar uma câmera escondida na sala principal, alegando querer apenas observar se Miguel comia bem e se brincava com segurança. A câmera foi colocada discretamente em um vaso decorativo e conectada ao celular do pai. Naquele mesmo dia, durante o trabalho, ele decidiu acessar a câmera para ver como estavam as coisas. O que viu o deixou paralisado. Laura estava ajoelhada diante de Miguel, não brincando com ele, mas murmurando palavras estranhas, com olhos fixos e semblante transformado como se estivesse em transe. Ela segurava um objeto estranho, algo que parecia antigo e feito de ossos. A imagem era perturbadora. O pai desligou imediatamente o vídeo e ligou para a esposa. Os dois correram para casa. Ao chegar, encontraram a babá sentada no sofá com Miguel em seu colo. Ela os cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os pais disfarçaram, pediram que ela fosse embora mais cedo, dizendo que faria um passeio em família. Assim que Laura saiu, o pai contou tudo para a mãe e mostrou o vídeo. Assustados, decidiram revisar as gravações anteriores e encontraram mais cenas estranhas, rituais silenciosos, palavras inaudíveis, gestos simbólicos, e até momentos em que Laura parecia conversar com algo invisível. Chamaram um padre e mostraram o material. Ele disse que aquilo parecia um tipo antigo de feitiçaria ligada a rituais de possessão. Sugeriu benzer a casa e recomendou afastar a babá. Imediatamente naquela noite, Laura apareceu na porta com olhos fundos, dizendo que havia esquecido um brinquedo do menino. Recusaram abrir a porta. Ela insistiu, começou a bater forte, dizendo palavras que pareciam não humanas. Os vizinhos chamaram a polícia e Laura foi levada, mas no carro da viatura, ela continuava rindo e murmurando coisas estranhas, como se estivesse em outro mundo. Os dias seguintes foram difíceis. Miguel tinha medo do escuro, da babá, de tudo. Os pais buscaram ajuda psicológica e espiritual. Aos poucos, a paz voltou, mas as marcas ficaram. Certo dia, enquanto limpava o quarto do filho, a mãe encontrou atrás da cômoda um pequeno saco de pano, com símbolos estranhos. Dentro havia fios de cabelo, unhas e uma boneca feita à mão com um rosto semelhante ao de Miguel. Levaram o objeto ao padre, que confirmou ser um amuleto de controle, algo que provavelmente estava sendo usado para manipular a criança e sua energia. A família então decidiu se mudar. Venderam a casa e buscaram recomeçar em outra cidade. Mantiveram a vigilância redobrada e passaram a confiar mais em seus instintos. Laura desapareceu após ser liberada por falta de prova. Sua ficha estava limpa e ninguém sabia de onde ela realmente vinha. As referências que apresentou nunca foram confirmadas. Algum tempo depois, outra família na antiga cidade relatou eventos semelhantes após contratar uma nova babá. O padrão se repetia e parecia que Laura havia voltado sob outro nome. O casal ficou em choque ao ver a foto divulgada pela nova família. Era ela com outro nome, outro cabelo, mas o mesmo olhar perturbador. Enviaram o vídeo que tinham como prova e alertaram as autoridades, mas Laura desapareceu novamente como um fantasma. Os pais de Miguel seguiram suas vidas, mas nunca esqueceram o que viram nas imagens e aprenderam que o mal pode se esconder atrás dos sorrisos mais doces. Até hoje eles mantêm câmeras em cada cômodo da nova casa e ensinam Miguel a sempre confiar no que sente, porque às vezes o perigo está mais perto do que se imagina. Os anos passaram e Miguel cresceu. Agora com 9 anos de idade, ele era um menino quieto, reservado, mas com olhos atentos. Carregava consigo cicatrizes invisíveis do passado. Seus pais, apesar de terem mudado de cidade, ainda sentiam a presença daquele episódio como uma sombra constante em suas vidas. Certa tarde, enquanto Miguel brincava no quintal,
encontrou enterrado sob a terra um pequeno espelho de moldura antiga, com símbolos gravados. Quando levou o espelho para dentro, a mãe sentiu um calafrio inexplicável. O pai pediu que jogassem o objeto fora, mas naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Miguel acordou no meio da madrugada, falando outra língua com os olhos abertos, mas vazios como se estivesse em transe. Os pais entraram. Em pânico, chamaram um padre da nova paróquia e contaram tudo desde o episódio da babá. O padre ouviu em silêncio e disse que aquilo não havia terminado, que talvez Laura nunca tivesse ido embora, apenas mudado de forma ou encontrado outra maneira de se conectar à criança. O espelho, segundo ele, era um canal, um vínculo que permitia que a influência retornasse. Foi então que decidiram investigar profundamente. Voltaram à antiga cidade, conversaram com vizinhos, descobriram que mais 3 famílias haviam passado por experiências parecidas, todas com babás diferentes, mas que misteriosamente tinham o mesmo olhar, o mesmo sorriso, e deixavam atrás de si objetos estranhos, ossos, bonecos, espelhos, símbolos em paredes ou debaixo de camas. Uma das mães revelou que seu filho agora morava em um hospital psiquiátrico, após dizer que via uma mulher todas as noites, sentada em sua cama, sussurrando palavras em uma língua estranha. O casal de Miguel percebeu que estavam diante de algo maior, um ciclo, um padrão, talvez um culto ou entidade usando corpos diferentes para alcançar. Crianças sensíveis voltaram para casa mais assustados e decidiram instalar câmeras em todos os cômodos. Naquela noite, as gravações mostraram algo impossível. Durante a madrugada, o espelho que haviam jogado fora apareceu novamente no quarto de Miguel, sobre a cômoda. A imagem mostrava o espelho surgindo lentamente em meio à névoa, como se estivesse sendo trazido por mãos invisíveis. Em pânico, chamaram novamente o padre, que sugeriu uma investigação mais profunda. Ele trouxe com ele um especialista em fenômenos paranormais. Um homem silencioso que andava com uma maleta cheia de símbolos, livros e instrumentos estranhos. Passaram a noite inteira monitorando a casa. Detectores apitaram em diversos pontos, especialmente no quarto de Miguel. A energia ali era densa, opressiva, e segundo o especialista, havia uma entidade tentando se manifestar através da criança. Realizaram um ritual de purificação, selaram todos os objetos, jogaram sal em volta da casa e queimaram tudo que parecia contaminado. Mas na manhã seguinte encontraram gravado no espelho de Miguel uma palavra escrita, com algo parecido com sangue. Estava escrito: volta. O casal decidiu levar Miguel para longe, bem longe. Procuraram um antigo monastério nos Andes, onde monges treinados em proteção espiritual aceitaram acolher o menino. Por um tempo disseram que ele precisava ser protegido até o vínculo ser completamente rompido. Miguel foi embora com lágrimas nos olhos, enquanto os pais voltavam para a casa vazia, mas com esperança de que tudo finalmente se encerraria. Os meses se passaram e tudo parecia calmo, até que uma carta chegou sem remetente, com apenas uma foto de Miguel dormindo em seu novo quarto, e ao lado dele a sombra de uma mulher de cabelos longos e vestido preto. Era Laura. Os pais correram até o monastério, mas quando chegaram, Miguel estava em coma. Os monges diziam que a alma dele estava presa em um limbo, que a mulher tentava assumir o corpo dele por completo, e que o tempo estava se esgotando. Desesperados, os pais aceitaram participar de um ritual arriscado, onde entrariam no mundo espiritual, para tentar resgatar a alma do filho através de meditação profunda e uso de ervas sagradas. Eles foram levados a um estado alterado, onde encontraram uma versão distorcida da casa antiga, e viram Laura, sentada em uma cadeira de balanço, cantando enquanto Miguel chorava. Preso dentro de um espelho, os pais enfrentaram visões horríveis, ilusões, vozes do passado, mas não desistiram. Enfrentaram a mulher, em uma batalha de fé e amor, lembraram a Miguel quem ele era, contaram histórias de quando era bebê, de como o amavam e finalmente conseguiram quebrar o espelho. Miguel acordou no monastério, chorando nos braços da mãe e do pai, mas com olhos diferentes, mais maduros, como se tivesse visto coisas que uma criança jamais deveria ver. Voltaram para casa e seguiram com suas vidas, mas ainda hoje evitam espelhos antigos, e sempre que viajam, cobrem os reflexos à noite, e trancam todas as portas com orações. Miguel cresceu, tornou-se adulto, virou escritor, escreveu um livro contando tudo o que viveram. Muitos achavam que era ficção, até que começaram a receber mensagens de outras famílias com histórias semelhantes, todas com uma figura em comum: uma mulher de cabelos longos, sorriso doce, e um olhar que parece atravessar a alma. Babá. A história nunca terminou, apenas passou a viver em sussurros, olhares e reflexos, e quem lê o livro até o final, encontra uma página em branco, que se preenche sozinha à meia-noite com uma única frase: estou aqui. Anos se passaram desde os acontecimentos no monastério. Miguel
agora com 23 anos, havia publicado 3 livros todos inspirados nos acontecimentos de sua infância e adolescência. Os leitores o consideravam um mestre do suspense psicológico. Mas o que poucos sabiam era que cada livro escondia mensagens, códigos e pistas sobre uma presença que ele sentia até hoje, uma presença que nunca o abandonou. Mesmo após todos os rituais e fugas, Miguel havia aprendido a conviver com ela, sentia seu cheiro, sua respiração, sua sombra nos cantos escuros e nos sonhos. Ela sempre aparecia sorrindo, vestida de preto, cantando a mesma canção repetida desde os tempos em que ele era apenas uma criança. A babá Laura, ele nunca mais viu seu rosto, em fotos, vídeos ou notícias, mas ela estava em tudo, no reflexo da água, na janela do metrô, na vitrine de uma loja abandonada. E agora algo novo estava prestes a acontecer. Certa noite, após uma sessão de autógrafos, em uma pequena cidade do interior, Miguel foi abordado por uma mulher idosa, com um lenço na cabeça. Ela não pediu autógrafo, nem disse palavra alguma. Apenas entregou a ele uma pequena caixa de madeira entalhada com símbolos familiares, e sussurrou a ela: "Quer voltar?" Confuso e intrigado, Miguel levou a caixa para casa, mas hesitou em abri-la durante dias. A caixa ficou sobre sua escrivaninha, até que uma noite, ao acordar de um pesadelo, percebeu que a tampa estava entreaberta. Dentro havia uma fita cassete antiga com o nome Miguel escrito à mão em letras trêmulas. Ele não tinha um aparelho para reproduzir, mas encontrou um velho gravador, em um sebo do centro da cidade. Trancado em seu quarto, colocou a fita e ouviu sua própria voz criança chamando por socorro, pedindo que ela parasse, implorando para voltar para os pais. A voz era cortada por ruídos chiados, e uma canção, a mesma melodia de niná, que Laura costumava cantar no fim da gravação. Uma voz sussurra: "Estou voltando." Naquele instante, todas as luzes da casa piscam, o espelho do corredor racha, e Miguel sente um gosto metálico na boca. Ele desmaia ao acordar. Está deitado no chão com sangue escorrendo do nariz, e a fita fora da caixa pegou fogo sozinha, destruída como se tivesse cumprido sua função. Dias depois, Miguel começa a receber cartas anônimas com desenhos feitos por crianças, todos mostrando uma mulher de cabelos longos, cercada por olhos, mãos, sombras e espelhos. Algumas das cartas vinham com fotos de crianças desaparecidas nos últimos meses, todas em diferentes cidades, mas todas as famílias contratavam babás antes do desaparecimento. Babás que nunca eram encontradas. A polícia não fazia conexões, pois cada babá tinha um nome diferente, um rosto ligeiramente distinto e documentos impecáveis. Mas Miguel sabia, era Laura, ou o que quer que fosse aquela entidade. Ele decide investigar por conta própria. Visita famílias, finge ser jornalista, registra nomes, datas, histórias, e encontra o padrão: sempre o mesmo, sempre ela, e sempre uma ligação com espelhos ou objetos antigos. Em uma das casas, encontra uma câmera escondida que captou uma imagem perturbadora: a babá, parada diante do espelho, com a criança de olhos fechados ao lado dela no reflexo. Porém, a mulher está sorrindo de forma demoníaca, com olhos completamente negros, enquanto a criança flutua, ligeiramente, como se estivesse sendo sugada para dentro do espelho. O pai da criança diz que a babá desapareceu sem deixar rastros no dia seguinte, sem pegar salário, sem se despedir. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir novamente a canção de ninar. Miguel sente que está perdendo a noção da realidade. Passa a ter lapsos de tempo, sonhos vívidos, ouve vozes à noite, e uma sensação constante de ser observado. Um dia acorda com símbolos riscados nas paredes do quarto, em carvão, palavras em idiomas desconhecidos. Decide retornar ao monastério nos Andes. Busca os monges que o salvaram no passado, mas ao chegar encontra tudo abandonado: os salões em ruínas, marcas de luta, sangue nas pedras, e um único espelho intacto no altar principal. Ao se aproximar, vê seu reflexo, e atrás dele, Laura, parada imóvel, olhando dentro de sua alma. Foge do monastério e procura ajuda de especialistas, místicos, ocultistas, padres, mas ninguém quer se envolver. Dizem que ela agora está mais forte do que nunca, e que Miguel é a chave. Ela quer atravessar o limiar, definitivamente usar o corpo dele para se manifestar plenamente. No mundo real, a única forma de impedir isso é voltar à origem, ao local onde tudo começou, a primeira casa, onde ela foi babá. Miguel viaja até a cidade antiga, encontra a casa abandonada, destruída por um incêndio, mas ainda de pé entre os escombros. Encontra uma porta oculta no porão, trancada com correntes e símbolos gravados ao quebra-las. Encontra um quarto secreto, cheio de espelhos virados para a parede, bonecas penduradas com olhos arrancados, e no centro, um berço com um diário antigo. Dentro do diário, tem páginas escritas por diferentes mãos, todas com letras trêmulas,
e datas de mais de 50 anos. Uma história se revela a verdadeira identidade de Laura. Ela fora uma mulher nos anos 40, acusada de feitiçaria e morte de crianças durante sessões espíritas. Ela desapareceu após incendiar um orfanato inteiro, levando com ela apenas um espelho amaldiçoado que, segundo relatos, era capaz de absorver almas e criar vínculos eternos. O diário termina com uma frase escrita em sangue: se ela te escolher, não há fuga. Miguel entende que a única maneira de derrotá-la é se entregar por completo. Atravessar o espelho e enfrentá-la, onde ela é mais forte, mas também mais vulnerável. Realiza o ritual. No porão diante do espelho acende as velas, recita as palavras do diário e atravessa. É sugado para um mundo espelhado, distorcido e escuro, onde tudo é silêncio e ecos. Encontra Laura sentada em uma cadeira cercada por espelhos que mostram cenas de dor das crianças que ela tomou e almas presas nos reflexos. Eles se enfrentam em um combate psicológico, espiritual, mental. Miguel usa o poder da lembrança do amor dos pais da canção original da mãe, que o embalava do calor da infância, para enfracos lá, até que um a um, os espelhos começam a rachar e cair. Laura grita em desespero e tenta manter Miguel preso, mas ele rompe os laços, retorna ao corpo e quebra o espelho real. Com um martelo encerra o ciclo. O espírito de Laura é banido para sempre, ou pelo menos é o que parece dias depois ao escrever um novo livro. Miguel olha para a tela do computador e vê a mensagem digitada sozinha atrás de você. Ele se vira devagar, mas o quarto está vazio, exceto pelo espelho, no canto, com um leve vapor no centro formando o sorriso que ele nunca conseguiu esquecer.